Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento da matemática. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a geometria envolvendo as posições e os tipos de reta. Mas para isso nós precisamos relembrar um pouquinho as ideias de ponto, reta e plano. O ponto nada mais é do que a marca deixada por uma ponta de uma caneta, ponta de um pincel, como eu acabei de fazer aqui pra gente. Ou podemos observar uma estrela também no céu, dá a ideia de um ponto. Como a cabeça de um alfinete, isso são ideias de ponto. Isso vocês já estudaram anteriormente. Também estudamos a reta, que nada mais é do que uma linha que não tem começo e não tem fim. Lembrando que a reta, ela é colocada essas setazinhas nas extremidades, as extremidades são as pontas, para dizer que é infinito. Ou seja, toda linha que não tem começo e não tem fim, é infinita, é chamado de reta. Então, reta é uma linha que não tem começo e não tem fim. Okay? Também é bom lembrar a ideia de plano. Plano é um espaço delimitado. Vou até destacar aqui para vocês. Essa região aqui é o plano do que eu estou falando, região plana. Podemos citar como exemplo o campo de futebol. Ali é o campo de futebol, aquele plano onde ficam os jogadores jogando, ali é um plano. Não é isso? A gente pode também suscitar também a questão do terreno da nossa casa. O terreno da nossa casa que é cercado por um muro ou uma cerca. Então aquilo ali é uma área plana. Ok? Então, também devemos lembrar algumas coisas. O plano, ele é indicado por uma letra grega, que pode ser alfa, gama, que parece um Y, e beta. Vocês vão ouvir muito falar nessas letras gregas. Alfa, gama e beta. Um bezinho diferenciado aqui. Que serve para indicar esses planos. Por exemplo, esse plano aqui que eu coloquei pra gente. Então eu posso muito bem dizer que esse aqui é o plano alfa. Ou poder dizer que ele era o plano gama. Ou que era o plano beta. As retas, como eu falei para vocês, que é uma linha que não tem começo e não tem fim, elas são indicadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, essa reta eu poderia dizer que é a reta S, ou a reta A, ou a reta B. Então as retas são indicadas por letras minúsculas do alfabeto. Ok? Já o pontinho, o ponto, eles são indicados por letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Ok? Ainda falando um pouquinho sobre as retas, especificamente sobre as retas podem ocupar ou aparecer na posição horizontal, a ideia de uma pessoa deitada. Pode aparecer na posição vertical, dando ideia de uma pessoa em pé, ou pode aparecer na posição inclinada, ou para a direita ou para a esquerda. Então a reta elas podem aparecer nessas três posições: horizontal, dando ideia de uma pessoa deitada; vertical, uma pessoa em pé; e inclinada, para a direita ou para a esquerda. Ok? Lembrando, as retas são indicadas com letras minúsculas do alfabeto. Então, eu posso dizer que aqui era a reta B, a reta X, a reta A e a reta C. Tudo letra minúscula. Ok? Mais uma informação ainda sobre as retas. Ok?
matematicamente falando, por um ponto, eu posso passar infinitas retas. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se eu continuar fazendo isso, eu nunca vou ter condição de chegar ao fim. Então, matematicamente falando, em um ponto pode passar infinitas retas. Por um ponto passam infinitas retas, ok? Por dois pontos, só podem passar uma única reta. Por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui o ponto A e vou colocar o ponto B. Então, dois pontos. Por esses dois pontos, só pode passar uma única reta. Se eu for passar um aqui no ponto B, ele já não vai passar no ponto A. Ou se eu passar no ponto A, já não vai passar no ponto B. Então, por dois pontos, passa uma única reta. Ok? Bom, nós já sabemos que isso aqui é a reta B, minúscula, né? Indicada por minúsculo, reta X, reta A, reta C. Agora, quando a reta tiver indicada por mais de um ponto, como é o caso aqui, eu posso nomear essa reta. Nomear é chamar ela de um nome, ok? Então, eu sei que ela está indicada por reta B, letra minúscula. Mas quando tem dois ou mais pontos, eu posso nomear. Nomear é dar um nome para essa reta, a partir dos pontos. Então, nessa reta tem o ponto A e o ponto B. Então, eu posso dizer que essa aqui, ela recebe o nome de reta AB, que a gente representa os pontos e coloca o símbolozinho de seta, ó. Aqui e aqui, ou seja, uma reta. Então, essa aqui é nomeada, é chamada de reta AB, porque é formada pelos pontos A e B. Aí, coloca o símbolozinho aqui de reta, ó. Ok? Da mesma forma, eu poderia muito bem colocar dois pontos nessa reta bem aqui, ó. Nessa reta C, eu tenho dois pontos, C e D. Então, eu posso dizer o nome dessa reta aqui. Ela está indicada pela letra C, porque a reta é indicada com a letra C minúscula. Mas se não tivesse essa indicação, eu poderia nomear, dizer o nome dela de acordo com os pontos. Então, eu posso dizer que isso aqui é a reta CD. Olha o sinalzinho de reta em cima, ó, uma retazinha em cima. CD. Ou, tanto faz, eu poderia muito bem colocar DC. Mesma coisa. Tanto faz eu sair do ponto C para D, como do ponto D para C. Continua sendo uma reta. Ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de reta. Nós já sabemos, né, quais são as ideias de reta. Então eu vou colocar aqui o primeiro tipo, né, que é muito conhecido da gente. Então eu coloquei aqui a reta X e vou colocar aqui a reta Y. Observe que essas duas retas, elas não se tocam, ó. Reta X e a reta Y. Elas nunca se tocarão. Então, quando você tem duas retas que não se tocam, não se cruzam, não se interceptam e mantêm uma mesma distância entre si, ó, uma distância constante, nós vamos chamar elas de retas paralelas. Paralelas. Ok? Então, retas paralelas são retas que mantêm uma mesma distância entre si e não se tocam, não se interceptam, não se cruzam. Elas podem estar na posição horizontal, poderiam estar na posição vertical, aqui, ó. Ok? Ou poderiam estar na posição inclinada. Elas continuariam sendo retas paralelas. Exemplo a gente pode citar se você está em uma estrada, o lado direito e o lado esquerdo.
Podem observar, em uma estrada o lado direito e o lado esquerdo. Vamos considerar sendo linhas. Então o lado direito e o lado esquerdo nunca vai se tocar com um lado com o outro. Então dizemos que é um exemplo de duas retas paralelas. Então retas paralelas são retas que não se interceptam, não se tocam, não se cruzam e mantêm uma mesma distância de si. Podemos citar outro exemplo, os degraus de uma escada, né? Que sempre mantêm uma mesma distância entre si, ok? Então retas paralelas, não se tocam, não se cruzam, não se interceptam. Ainda sobre os tipos de reta, nós temos as retas concorrentes, né? Retas concorrentes, né? Vai colocar aqui pra gente ter retas concorrentes. Então, vamos melhorar aqui. Retas concorrentes são retas que se tocam, se interceptam, tem um ponto em comum. Olha aqui, ó. Reta A e a reta B. Elas se tocam, se encontram bem aqui, ó. Então, quando duas ou mais retas se tocam, se interceptam, tem um ponto em comum, elas são chamadas de retas concorrentes, ok? Retas concorrentes se tocam, se cruzam, se interceptam, ok? Um detalhe que nós devemos observar, eu vou colocar aqui a reta C e aqui eu vou colocar a reta D. Aí a gente observa, essas duas retas paralelas não são, porque não mantêm a mesma distância de si. Ah, mas elas não se tocam, mas não tem a mesma distância. Olha a distância daqui para cá, não é a mesma daqui para cá, então não é paralela. Ah, então elas são concorrentes. Sim, elas são concorrentes. Professor, mas elas não se tocam. Se tocam, porque a gente sabe que reta é uma linha que não tem começo e não tem fim. Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Ó. Se a gente observar a reta C, ó, ela é infinita, ó. Não é isso? Isso é uma reta. Assim como a reta D, ó, que é essa aqui, ó. Se eu for lembrar da continuidade dela aqui, ó, ela é infinita. Então vai ter um momento que elas vão se tocar, ó. Então elas são retas concorrentes. Okay? Então retas concorrentes são retas que se tocam, se cruzam, se interceptam aqui, ó. Ou que em algum momento vão se tocar. Basta lembrar do seu prolongamento, que é uma reta infinita, ok? Colocando essas duas bem aqui, mais duas retas para a gente ver aqui do lado aqui, ó. Essas aqui são retas paralelas. Mantêm a mesma distância entre si e elas não se tocam, ok? Agora, eu vou colocar mais um exemplo aqui, que é para a gente não ter dúvida. Ó. Vou colocar essa reta na horizontal aqui e essa aqui que não está na horizontal. Uma reta aqui, que está na posição horizontal, e essa reta bem aqui. Eu vou nomear aqui, vou indicar, aliás, vou indicar. Reta F, reta G. A reta F e a reta G. Se você observar, elas não mantêm a mesma distância de si, então não é paralela. Então, talvez elas sejam concorrentes. Aí vamos lembrar, o que são retas concorrentes? São retas que se tocam, se cruzam, se interceptam. Tem um ponto em comum. Professor, mas elas não estão se tocando. Mas vamos lembrar, reta é uma linha que não tem começo e não tem fim. Então, se você observar a reta G, se eu fizer o seu prolongamento, já que é infinito, ó, olha o que acontece, ó. Em algum momento a reta G vai tocar a reta F, vai se interceptar com ela, então elas são retas concorrentes, ok? Apesar de no desenho não estar mostrando o ponto em comum, mas intuitivamente eu sei que como ela é infinita, em algum momento elas vão se tocar, ok? Então o que devemos ficar na mente é que as retas paralelas não se tocam, não se interceptam e mantêm a mesma distância de si, né? E as retas concorrentes se tocam, se interceptam, têm um ponto em comum. E por último, não mais ou menos importante, nós temos as retas
que nós chamamos de retas perpendiculares. Retas perpendiculares são retas que se interceptam, se cruzam. Reta X e a reta Y. Okay? Só que o diferencial dela é que as retas perpendiculares, elas se interceptam, se cruzam, formando um ângulo de 90 graus. Só lembrando, o ângulo é uma abertura entre duas retas. Okay? Então, quando você tiver duas retas formando esse ângulozinho aqui, ó, esse quadradinho aqui, ó, significa ângulo de 90 graus, dizemos que temos retas perpendiculares, ok? Retas perpendiculares. Okay? E mais um exemplo aqui. Okay? Formou um ângulozinho de 90 graus. Formou o quadradinho aqui que representa um ângulo aqui de 90 graus. Retas perpendiculares. Ok? Então, encerrando aqui o comentário pra gente, temos retas paralelas, concorrentes, se tocam, se interceptam, e as concorrentes, aliás, as perpendiculares, retas que se tocam, se interceptam, mas formam um ângulo de 90 graus. Ok? Então, por hoje a gente vai encerrar por aqui. Nas próximas aulas a gente vai trazer um pouquinho sobre segmento de reta e a sua indicação, ok? No mais, depois vocês podem observar esse vídeo e outros muito mais para reforçar um pouquinho a geometria e também a álgebra. Depois eu posso estar enviando para vocês aí o link do canal para que vocês possam tornar-se, como dizem, fera na matemática. No mais, um abraço a todos e fique com Deus.